Bom dia a todos e todas. Meu nome é Lara, sou acadêmica do 4º período de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia e é um prazer estar com vocês novamente para a nossa 16ª aula do curso de Raciocínio Clínico. Para os inscritos, um formulário será disponibilizado ao término da sessão a fim de contabilizar a presença no evento. Lembrando que é necessário 75% de presença para gerar o certificado. O chat ficará aberto para perguntas e, após a exposição da aula, algumas delas serão respondidas pela professora. As aulas ficarão disponibilizadas nesse canal até o término do curso. Convido agora a professora Valéria Ferreira de Almeida e Borges para apresentar a aula Síndrome da Hipertensão Portal e Síndrome da Insuficiência Hepática. Ela é médica pela Universidade Federal de Uberlândia, possui residência em gastroenterologia pela UFO e é médica do Hospital de Clínicas de Uberlândia. Bom dia, doutora Valéria. Bom dia, Lara. Bom dia, pessoal. Agradeço o convite. Estava comentando agora mesmo com a Lara, o formato do curso está muito interessante. E agradeço também ao Lucas Afonso pelo convite feito através dele por vocês. Eu me formei aqui também nessa universidade, na turma número 39, longe de vocês, e eu trabalho na UF como médica assistente há 16 anos. Esse tema que vocês me convidaram é dos temas que eu mais gosto, que são as doenças do fígado, né? Nem todo gastroenterologista gosta tanto de doenças do fígado. Eu tenho essa área de atuação em hepatologia por gosto mesmo. E a gente tem um ambulatório de fígado que funciona lá no Amélio Marques, às segundas-feiras. Vocês todos estão convidados para passarem por lá quando quiserem. Ele começa às 10 da manhã, na segunda, e vai até 1h da tarde. A gente não tem direito de almoçar nesse dia. Ok. Pode colocar a sua apresentação, Valéria, e o projeto. Tá bem. Uhum. Ok. O tema, então, é síndromes de hipertensão portal e insuficiência hepática. Essas síndromes podem acontecer separadamente nas doenças hepáticas ou em conjunto. A síndrome de hipertensão portal, como nós vamos ver durante a aula, ela é preponderante, ela é responsável pela maior parte das complicações das doenças hepáticas. E a insuficiência hepática também tem a sua importância. Para começar, nós vemos aqui à esquerda um fígado normal. Todos vocês sabem que o fígado normal, ele é bastante macio. Isso permite com que ele receba um grande fluxo de sangue e ele funciona como um filtro. Vocês imaginem como se fosse uma grande esponja capaz de acomodar um fluxo de sangue grande e devolver esse fluxo de sangue após atividades metabólicas ao coração direito. Já um fígado com cirrose, à direita, é um fígado que se caracteriza pela dureza. Ele sofreu uma agressão, por qualquer causa que seja, pode ser por vírus, pelas hepatites, pode ser por drogas, por álcool, pode ser pelo problema da obesidade e do diabetes, que são hoje a principal causa de evolução para a cirrose. Essas lesões, essas agressões, elas produzem processos inflamatórios e esse processo inflamatório evolui com cicatrização, assim como acontece no corpo todo. A cicatriz vai deixando o fígado duro, e um fígado duro perde a capacidade de receber esse grande fluxo de sangue que ele deveria receber. Numa visão aqui macroscópica, então a gente vê a veia porta, que é esse vaso aí desenhado em azul, grande, que leva a maior parte do fluxo de sangue para o fígado. Numa situação, por exemplo, após o almoço, isso é 90% do fluxo vem da veia porta. Mas o fígado também recebe o suprimento da artéria hepática, aí no desenho em vermelho. Esses dois fluxos, eles se misturam nos sinusoides, que estão aí nesse esquema, no círculo amarelo. Os sinusoides são fileiras de hepatócitos e é lá que acontece a mágica do fígado, todo o processo metabólico. Depois, esse fluxo sanguíneo é jogado nas veias hepáticas
e essas veias hepáticas vão drenar para a veia cava inferior e depois para o coração. Esse sangue que vem para a veia porta, ele vem dos intestinos, da veia mesentérica superior e inferior, e vem também do baço, da veia esplênica. Aqui, a situação da cirrose. O fígado, então, bastante endurecido, ele tem dificuldade de acomodar esse fluxo sanguíneo, e o organismo responde devolvendo um pouco de sangue para o baço. O baço cresce para acomodar esse fluxo que não está passando bem pelo fígado. E uma outra coisa que acontece são as chamadas aberturas de shunts. Então, o fluxo aqui na veia coronária, onde tem essa seta amarela-alaranjada, geralmente o fluxo é dela para a veia porta. Na situação da hipertensão portal, a pressão está alta na veia porta, o sangue vai procurar os territórios de baixa pressão, esse fluxo vai se inverter, e as veias coronárias vão servir de shunt para jogar esse sangue que não está passando para o fígado para a circulação sistêmica. Essas veias coronárias, elas vão acabar contribuindo para a formação das famosas varizes de esôfago, que são, talvez, a principal complicação da hipertensão portal. Aqui o sinusoide nessa situação ficou todo deformado, perdeu sua arquitetura normal e ele perde a capacidade de fazer as trocas normais que ele faria. Histologicamente, o fígado normal, ele tem hepatócitos organizados em fileiras, que são esses chamados sinusoides. E o fígado foi dividido didaticamente em lóbulos. Os lóbulos hepáticos histológicos têm forma aproximada de um hexágono. No centro do hexágono está a veia centrolobular, como o próprio nome diz, estrutura em lóbulo, a veia central é a veia centrolobular. Esse entendimento da histologia eu estou mostrando porque ele é importante para entender a fisiopatologia. Então, nos cantos do hexágono estão as chamadas tríades portais. Então, aqui a veia centrolobular. Nas tríades portais, nós vamos ter um ramo da veia porta, um ramo da artéria hepática. Como eu já disse, esses dois fluxos vão se misturar ao passar pelos sinusoides, e um ramo do ducto biliar. Interessante que o fluxo da artéria hepática e da veia porta é da periferia do lóbulo, ou seja, do espaço porta para a veia centrolobular. Já o fluxo da bile, que vocês viram há uma semana atrás, é o contrário. O fluxo da bile vem da zona 3, que é chamada ali a região central do lóbulo, para a periferia. E o fluxo biliar vai do espaço porta para os ductos biliares maiores, até chegarem no ducto hepático comum e no colédoco. Então, o fluxo de bile é do fígado para fora, e o fluxo de sangue da artéria hepática e da veia hepática são de fora para dentro do fígado. Aqui, em pontilhado amarelo, uma representação esquemática desses sinusoides, das fileiras de hepatócitos, onde o sangue corre, e durante essa passagem, o metabolismo vai acontecendo. Na situação à direita, o fígado cirrótico, em que essa arquitetura tão bem organizada dos sinusoides é perdida. O fígado se torna nodular, porque vai havendo depósito de colágeno, o que está destacado em azul, nessa coloração aí histológica de tricrômio. Esse azul são as fibras colágenas, é um colágeno duro, que vai se depositando, e ele vai unindo estruturas vasculares. O que é isso? Essa fibrose vai unir um espaço porta com o outro, vai unir um espaço porta com a veia centrolobular, e essa união vai formar nódulos hepáticos, que são a definição histológica da cirrose. Aqui, voltando a uma visão microscópica esquemática, nós temos essas células marrons, são essas fileiras de hepatócitos. Entre as duas fileiras de hepatócitos, nós temos o sinusoide. O sinusoide é como se fosse um vaso, mas ele não é um vaso, ele não é um capilar, como no restante do corpo, porque as células endoteliais que formam o sinusoide, elas são muito fenestradas, elas permitem livre passagem de sangue. E essa célula desenhada em verde, grandona, é a célula estrelada, que é, assim, o protagonista da fibrose hepática que a gente vai mostrar e que vai evoluir com a hipertensão portal.
A célula estrelada, habitualmente, ela é uma célula quiescente, que ela serve para armazenar algumas vitaminas, especialmente a vitamina A, que está representada aí nesses glóbulos amarelos. Então, ela tem um papel menos importante no fígado normal. Já na situação da cirrose, ela vai se tornar bastante ativa, como nós vamos ver. Então, as fileiras dos hepatócitos, o sinusoide hepático, a célula endotelial, que é fenestrada, esse pontilhadozinho marrom representa essas fenestras, a célula, o espaço de Disse, que é o espaço que existe entre o sinusoide e o hepatócito, que é um espaço que permite passagem de substâncias, de nutrientes de sangue, e as células estreladas, que também são conhecidas como células de Ito ou células perisinusoidais. Aqui a situação da agressão, da lesão. Esses hepatócitos sofrem alguma agressão, por qualquer motivo que seja. Essa lesão, o organismo responde com um processo inflamatório, a célula estrelada é estimulada, ela passa a produzir matriz extracelular, essa matriz extracelular, que é de um colágeno duro, passa a ocupar o espaço de Disse. E esse espaço, que era para permitir livre troca e metabolismo, passa a ser um espaço endurecido, que ainda permite troca, mas não como numa situação completamente normal. Aqui, numa situação extrema, as células estreladas, então, como eu disse, são ativadas, há deposição de colágeno no espaço de Disse, há constricção dos sinusoides e perda das fenestrações dos sinusoides. A gente chama de capilarização do sinusoide, com essa perda da fenestração. Ele fica mais parecido com um capilar do que a sua estrutura original. A pressão, voltando aqui a um tópico da física, ela é o resultado da resistência multiplicada pelo fluxo. Na hipertensão portal, como nós já vimos, a resistência está aumentada por essa deposição de matriz extracelular no sinusoide, que é a estrutura era para ser a estrutura mais flexível do fígado. E nós vamos ver ainda a situação do fluxo aumentado, o que causa isso. Então, quanto maior a resistência e quanto maior o fluxo, maior a pressão no sistema porta. Aqui a representação da cirrose, como eu havia mostrado, a representação da fibrose entre os nódulos, formando os nódulos, aquela arquitetura do fígado em lóbulos é perdida e os hepatócitos ficam insulados, circundados pela fibrose. Essa insulação dos hepatócitos vai contribuir para os mecanismos da insuficiência hepática. Então, na cirrose, a resistência intrahepática aumentada é o mecanismo inicial, é o mecanismo desencadeador que leva à hipertensão portal. Esse aumento da resistência ao fluxo, esse aumento é estrutural, como eu mostrei, por fibrose sinusoidal e formação desses nódulos de regeneração, mas ela também é funcional. Essas células endoteliais sinusoidais, elas também vão sofrer estímulos hormonais para vasoconstricção, e isso vai contribuir ainda mais para a hipertensão portal. O fígado, ele recebe grande quantidade de sangue e acomoda grande quantidade de sangue, e um dos mecanismos para essa adaptação, por exemplo, no período pós-prandial, é a produção de óxido nítrico. O óxido nítrico é o modelo do vasodilatador. Ele é um vasodilatador potente, e quando o fígado recebe um fluxo de sangue maior, por exemplo, na grávida, a grávida tem uma circulação hiperdinâmica e recebe um fluxo de sangue maior do que o habitual. Mas o fígado se adapta através da produção de óxido nítrico, que promove vasodilatação, e esse leito recebe esse fluxo de sangue maior sem problema. Então, no fígado normal, tem um predomínio de substâncias vasodilatadoras, representadas aqui pelo óxido nítrico, nos hexágonos em verde, e pequena quantidade de substâncias vasoconstritoras, representada aqui pelos triângulos em laranja, pelo triângulo em laranja, uma quantidade pequena. Então, o óxido nítrico, ele é
importante e ele é presente no fígado normal. E já na situação da cirrose, isso se inverte. O fígado perde a capacidade de responder ao óxido nítrico. Sua atividade reduz e a atividade dos vasoconstritores aumenta. Então, aquela situação que já era ruim fica ainda pior. Essas células endoteliais do sinusoide, elas vão sofrer estímulo hormonal para vasoconstrição, e aquela resistência vai aumentar ainda mais. O óxido nítrico, ele não tem ação adequada no fígado, o fígado não responde bem a ele, mas o resto do corpo responde. Então, aquela circulação que vem dos intestinos e do baço, que é chamada circulação esplâncnica, essa circulação visceral, ela vai responder ao óxido nítrico. E existe uma vasodilatação do sistema arterial, tanto das artérias mesentéricas quanto da artéria esplênica, especialmente da artéria esplênica. Como existe essa vasodilatação, como resposta ao óxido nítrico, que a gente queria que ele agisse lá no fígado, mas ele não está funcionando lá, mas ele está agindo no restante do corpo. Então, recebendo mais sangue arterial, vai haver, obviamente, maior retorno venoso. E esse retorno venoso aumentado, que foi causado por essa vasodilatação arterial, vai acabar aumentando o fluxo na veia porta. Então, na situação da hipertensão portal, nós temos aumento da resistência e temos aumento do fluxo. Isso contribui para a pressão ficar bastante alta. Então, na cirrose, nós temos aumento da resistência ao fluxo portal, pela deposição de colágeno no espaço de Disse, pela ação das células estreladas. Nós temos o aumento da pressão portal, consequente a isso. Este aumento da pressão portal, o organismo sente. Há ali uma tensão, chamada tensão de cisalhamento, em cima do fígado, e a resposta do corpo é produzir óxido nítrico. Só que o óxido nítrico não funciona no fígado, funciona no restante do corpo. Diminui a resistência arteriolar esplâncnica, daquele território que drena para a veia porta. Essa diminuição, a diminuição da resistência por vasodilatação, acaba contribuindo para aumentar o fluxo sanguíneo portal, e isso contribui para aumentar a pressão portal. Essa, em resumo, é a fisiopatologia melhor definida do início do problema, da hipertensão portal. Com essa pressão alta, o corpo vai procurar saídas, ele vai procurar colaterais, shunts, alternativas para passar o fluxo. Daí vem as manifestações clínicas, as chamadas complicações da hipertensão portal, sendo as varizes de esôfago uma das complicações mais importantes. A primeira manifestação clínica grave da cirrose em grande parte dos pacientes. Essas varizes são formadas pela dilatação das veias da submucosa do esôfago, que são nutridas por aquela veia coronária que eu mostrei nos slides iniciais. Então, em resumo, nós temos resistência intrahepática aumentada, por problema estrutural, fibrose, nódulos regenerativos, temos resistência aumentada por via funcional, por vasoconstrição ativa, por redução de óxido nítrico e por aumento das substâncias vasoconstritoras. Temos aumento do influxo venoso portal, porque esse óxido nítrico agiu lá na circulação esplâncnica, vasodilatou o território vascular esplâncnico, porque lá o óxido nítrico funciona, e o organismo procurou colaterais, por exemplo, a formação das varizes. A questão é que os vasos colaterais, eles não têm essa capacidade de adaptação à pressão que o fígado originalmente normal tinha. Então, os vasos colaterais, eles são uma alternativa, mas a resistência desses vasos colaterais é alta. Então, a abertura dessas colaterais era para resolver o problema, mas, na verdade, não é capaz de resolver o problema. Então, na hipertensão portal existe um paradoxo. Na vascularização intrahepática, há uma deficiência de óxido nítrico, levando à vasoconstricção, porque vão predominar as substâncias vasoconstritoras. Já na circulação extrahepática, há uma superprodução de óxido nítrico, que leva à vasodilatação. Esse é um paradoxo. O que a gente gostaria é que o óxido nítrico agisse no sistema vascular hepático, e isso não acontece. E isso gera todo o problema da hipertensão portal. Então, existe vasodilatação esplâncnica e sistêmica,
que fazem com que o paciente cirrótico, né? Eu estou dizendo cirrose porque é a principal causa de hipertensão portal e de insuficiência hepática. O paciente cirrótico, ele vive num estado circulatório hiperdinâmico. Ele tem hipertensão portal, isso gera vasodilatação esplâncnica e sistêmica, e isso vai diminuir o volume arterial efetivo. Imaginem, o corpo está todo vasodilatado. Mesmo que ele tinha um volume que era para ser normal, o volume arterial efetivo vai ser pequeno, porque na vasodilatação a força de perfusão vai cair. E o organismo responde a isso. O organismo do cirrótico, ele entende como se o paciente tivesse levado um tiro e tivesse perdendo sangue, porque parece que não tem sangue, porque está tudo vasodilatado, ou parece que o fluxo sanguíneo é baixo. E aí acontece mais um problema que vai perpetuar a hipertensão portal. O organismo, percebendo que o volume arterial efetivo está insuficiente, ele vai ativar sistemas neuromorais de resposta. Os mesmos sistemas neuromorais que ficam superativados na insuficiência cardíaca, por exemplo. Então, existe uma maior ação da aldosterona, da adrenalina, do hormônio antidiurético, tudo para promover que o fluxo arterial seja efetivo, e isso acaba gerando mais volemia. Então, esses sistemas neuromorais, especialmente o sistema renina-angiotensina-aldosterona, lá no rim, vai estimular a retenção de sódio e água, para ver se esse volume arterial fica efetivo. E essa retenção de sódio alta vai promover uma expansão do volume plasmático. O cirrótico é um paciente hipervolêmico. Ele é um vasodilatado hipervolêmico. Ele tem edema, ele tem uma circulação hiperdinâmica, e esse edema vai contribuir para a formação da ascite, que nós vamos ver logo à frente, que é mais uma complicação dessas síndromes de hipertensão portal e de insuficiência hepática. Essa circulação hiperdinâmica vai acabar por contribuir para maior impacto, maior hipertensão portal. Então, só reforçando, esse estado circulatório hiperdinâmico é uma consequência da hipertensão portal, tem um papel importante no desenvolvimento e no agravamento das complicações da cirrose, ascite, varizes, encefalopatia, e ele resulta da vasodilatação sistêmica, da retenção de sódio e da expansão do volume sanguíneo. Então, esses mecanismos que levam à hipertensão portal, que nós vimos bem até agora, eles vão responder pela maioria das complicações da cirrose. Elas são principalmente relacionadas à hipertensão portal. Nós vamos enfatizar a hemorragia por varizes, a ascite e a encefalopatia, que são os mais comuns, mas existem muitas outras complicações. E existe também a insuficiência hepática. A encefalopatia, por exemplo, que é uma das complicações, ela está relacionada a ambas as síndromes, tanto a hipertensão portal quanto a insuficiência hepática. A icterícia, que vocês viram também na semana passada, quando ela é de causa hepática, quando ela está relacionada à síndrome de insuficiência hepática, o que acontece? O hepatócito recebe a bilirrubina, consegue conjugar a bilirrubina, consegue produzir a bilirrubina chamada de bilirrubina direta, mas na hora do hepatócito excretar a bilirrubina direta para ela cair nos canalículos biliares e ser drenada lá pelo colédoco, pelos ductos hepáticos e cair no duodeno, o fígado não consegue fazer isso. Na insuficiência, o hepatócito tem baixa energia, e a excreção da bilirrubina direta pelo polo excretor do hepatócito é um processo que exige gasto de energia, e esse fígado doente tem baixa disponibilidade de energia, ele não consegue excretar. Então, o cirrótico, ele é ictérico por hiperbilirrubinemia direta, e a fisiopatologia está relacionada à incapacidade de excreção da bilirrubina direta pelo hepatócito em seu polo excretor. A cirrose, ela é o estágio final da doença hepática crônica, é caracterizada por nós de regeneração do ponto de vista histológico, e clinicamente nós podemos ter dois tipos de manifestações. A cirrose compensada, que é aquele paciente que, se a gente não olhar para ele com muito cuidado, a gente nem percebe que ele é cirrótico, porque ele não tem manifestações clínicas exuberantes, mas se a gente for olhar de pertinho lá no fígado, ele tem aqueles nódulos de regeneração, e a cirrose descompensada, que é aquele quadro florido do paciente com ascite, ictérico, que chega no pronto-socorro em situação de hemorragia digestiva.
Então, a doença hepática crônica, ela vai evoluir com o passar dos anos, e isso vai ser 8 anos, 10 anos, 15 ou até 20, dependendo da agressão. Tem algumas agressões que evoluem rápido para a cirrose. Por exemplo, a hepatite autoimune, evolução é rápida. Existem situações em que a evolução para a cirrose é lenta. Por exemplo, hepatite C. A evolução pode levar anos e anos. A cirrose compensada, ela pode desenvolver complicações. E aí a gente chama de cirrose descompensada. Essas complicações podem ser hemorragia pelas varizes de esôfago, gástricas, a formação da ascite, a encefalopatia hepática, a icterícia e outras complicações que são várias. E o paciente acaba evoluindo por óbito. Só para a gente ter uma ideia aqui da sobrevida dos pacientes, os pacientes com cirrose, que estão representados nesse gráfico pela linha azul, eles têm uma sobrevida mediana de 9 anos, se a gente for olhar o grupo completo de pacientes. E já aquele com cirrose descompensada, que já manifestou ascite ou hemorragia, ele tem uma sobrevida de mediana de 1,6 anos. É uma sobrevida bastante baixa. A doença é bastante grave quando ela chega nesse estágio das manifestações clínicas. Então, às vezes o paciente tem uma doença hepática crônica e o diagnóstico não foi feito porque ele não tem manifestação clínica. Só o fato dele ter uma doença hepática crônica deve fazer a gente pensar, será que ele tem cirrose? Ele pode ter estigmas da cirrose, que são as chamadas spiders, que são aquelas aranhas vasculares, ou eritema palmar. Essas duas manifestações clínicas estão relacionadas, fazem parte da síndrome da insuficiência hepática. O fígado insuficiente, ele perde a capacidade de metabolizar o estrógeno, e o paciente com cirrose, ele vive no estado de hiperestrogenemia. E essa elevação sanguínea do hormônio estrógeno faz essas manifestações clínicas. Tanto é que as grávidas normais, saudáveis, podem apresentar spiders ou aranhas vasculares durante a gravidez, pelos altos níveis hormonais, e depois da gravidez essas aranhas vasculares desaparecem. Já no paciente cirrótico, a tendência é não desaparecer, é permanecerem. O eritema palmar, que é aquela vermelhidão na palma da mão, especialmente na região tenar e hipotenar, também estão relacionados com a hiperestrogenemia. O lobo esquerdo do fígado cresce mais que o habitual, ele pode ficar um fígado retraído, esplenomegalia é uma manifestação comum, e os sinais de descompensação, icterícia, ascite, asterix, aí sobrou um i, asterix é o nome que significa, é a mesma coisa do flapping, que é aquele movimento característico da encefalopatia hepática. Laboratorialmente, o paciente com essas síndromes pode ter uma albumina baixa, porque só o fígado é capaz de sintetizar a albumina. E como ele está insuficiente, essa síntese vai reduzir. A protrombina é um fator de coagulação que só o fígado é capaz de produzir, e ela também vai ficar alterada na síndrome de insuficiência hepática. E a bilirrubina vai ficar alta, às custas de bilirrubina direta, por dificuldade de excreção da bilirrubina conjugada pelo hepatócito. A hipertensão portal, um dos sinais mais precoces é a plaquetopenia. A plaqueta saudável, normal, ela é destruída pelo baço antes do momento adequado, porque o baço fica super funcionante, ele cresce demais para acomodar aquele fluxo sanguíneo, e esse crescimento faz com que o baço fique hiperfuncionante, é chamado de hiperesplenismo isso. Uma outra alteração é um predomínio da AST sobre a ALT, duas enzimas que ficam no interior do hepatócito e que podem ficar alteradas diante dos estados inflamatórios do fígado. Aqui uma representação, uma figura, uma foto, aliás, de um paciente com a ascite tensa, a pele dele quase brilha de tão tensa que está, e a gente consegue visualizar os vasos sanguíneos da parede abdominal que habitualmente a gente não observa. Esses vasos sanguíneos da parede abdominal estão servindo de colaterais para levar o fluxo da veia porta para a circulação sistêmica, já que o fígado não está deixando passar esse fluxo como deveria. Numa tomografia, o fígado bastante retraído na imagem à esquerda e na imagem à direita um baço bem grande. Nesse da direita, o fígado é grande, apesar de cirrótico. Existem algumas situações em que o fígado tem cirrose e mesmo assim ele é grande, quando é acompanhado de depósito de alguma substância. Por exemplo, no alcoolismo, porque o depósito de gordura que acompanha o alcoolismo faz com que o fígado fique grande, mesmo sendo cirrótico.
Então, na cirrose, nós temos aumento da resistência, aumento da pressão, diminuição da resistência arteriolar, aumento do fluxo, formação de varizes, e quando a pressão dessas varizes é muito alta, essas varizes rompem e causam um dos cenários mais graves da cirrose hepática, que é a hemorragia digestiva por varizes, que é uma situação extremamente grave. Aqui, a fotografia de um esôfago normal, tem pequenos vasos muito finos na submucosa. A fotografia do esôfago com varizes de pequeno calibre, na fotografia do centro, e à direita, varizes já calibrosas, com alto risco de evoluir com sangramento. Essas varizes vão aumentando, porque se a hipertensão portal não se resolve, na verdade, como vocês viram, ela se perpetua. Ela começa e os eventos que o corpo cria para combater a hipertensão portal acaba por perpetuar e por piorar a hipertensão. Então, as varizes vão crescendo ao ponto de elas romperem. Aqui, uma variz hemorrágica, o ponto de hemorragia está apontado pela seta do lado esquerdo, e do lado direito, uma variz calibrosa, que não está sangrando, mas ela tem o chamado sinal vermelho, que são muito conhecidos como red spots. Isso é como se fosse um vasa vasorum, é um vaso na parede do vaso, de tão grande que está essa pressão. Aqui, só por curiosidade, né, o tratamento mais comum para essas varizes de esôfago é a ligadura endoscópica, que vocês podem observar todas as segundas-feiras no setor de endoscopia do hospital. Os pacientes fazem ligaduras dentro de um programa de prevenção de novas hemorragias. Vocês podem acompanhar lá ao vivo quando quiserem. Aqui a imagem, então, esquemática do esôfago, o endoscópio aspira a variz e lança uma borracha na variz, assim como é feita a ligadura das hemorroidas. Aliás, essa técnica foi inventada para a ligadura dos vasos hemorroidários, e ela foi copiada para o tratamento das varizes de esôfago. Um outro tratamento, só a título de curiosidade, para tratar a hipertensão portal, é a colocação de um stent. Assim como existem os stents coronarianos, existe também um stent que é possível colocar dentro do fígado. Esse stent, ele é colocado acessando pela veia jugular, ele é colocado, ele passa pela veia hepática e ele vai comunicar um ramo da veia porta com um ramo da veia hepática, fazendo com que esse fluxo se facilite no interior do fígado. Esse stent é chamado de TIPS, e ele resolve bem a pressão portal, mas ele também tem seus problemas, nós vamos ver mais à frente. Então, o fluxo aqui facilita bastante. O baço pode diminuir de tamanho, aquela circulação hiperdinâmica responde bem ao TIPS. Aqui, ele é um stent, né? Ele é um stent recoberto para que ele não se obstrua, e é colocado por via radiológica e angiológica. As varizes gástricas também são uma complicação, elas formam ali quase um novelo no fundo gástrico, à direita com sangramento ativo, e à direita logo após ter sido feito o tratamento. Esse tratamento das varizes gástricas é bem interessante, por isso que eu trouxe essa imagem. Ele é feito com injeção de cola, essas colas biológicas, né, estilo super bonder. É o cianoacrilato e o bucrilato, as colas que são mais utilizadas. Aí esse vaso, a gente, pela endoscopia, a gente enche o vaso de cola, e aí a variz, ela vai desaparecer do fundo gástrico. A ascite, que é uma complicação também bastante frequente da hipertensão portal, ela está relacionada à síndrome de hipertensão. Ela é causada por um aumento de pressão lá no sinusoide. A principal causa de ascite é a cirrose. Existem outras causas, por exemplo, neoplasias do peritônio, a própria insuficiência cardíaca, se ela for muito grave, ela pode evoluir com ascite, a tuberculose peritoneal, que seria uma causa infecciosa de ascite, e as outras causas que ocupam em uma fatia menor juntas. A ascite pancreática, que é quando o pâncreas tem alguma lesão de continuidade e o canal pancreático passa a drenar para o interior da cavidade peritoneal. É uma ascite cheia de amilase. A síndrome de Budd-Chiari, que é uma ascite relacionada à obstrução da veia hepática, e a ascite nefrótica, que ocorre concomitantemente com um estado de hipobuminemia muito importante. Então,
Aqui, só para nós entendermos bem essa fisiopatologia, se eu fechar a veia-porta, quer dizer, antes de eu chegar no sinusoide, o que acontece, por exemplo, na trombose de veia-porta, eu não vou ter ascite. Esse paciente tem uma hipertensão portal grave, ele tem varizes, tem esplenomegalia, é uma das causas das maiores esplenomegalias, mas esse paciente não forma ascite. Por quê? Porque para formar ascite, a pressão tem que estar alta no sinusoide. Nessa situação aqui, a pressão está alta na veia-porta, mas ela não está alta no sinusoide, porque a obstrução foi antes do sinusoide. Aqui uma outra situação, representada pelo Kelly, fechando a veia hepática lá em cima, depois do fígado. Nessa situação, eu vou ter bastante ascite, porque está fechado lá em cima a drenagem, o sinusoide está com a pressão muito alta. E aí o sinusoide, ele deixa transudar líquido e proteína, e esse líquido alcança a cavidade peritoneal, formando ascite. Essa situação da obstrução da veia hepática, clinicamente, a causa mais comum é a chamada síndrome de Budd-Chiari, que é uma trombose da veia hepática. Aqui, voltando àquela representação do sinusoide, né, o sinusoide normal ele é bastante permeável, porque as células endoteliais são muito fenestradas. Já na situação da cirrose, o sinusoide ele é comprometido por aquela formação de matriz extracelular e depois de colar no espaço de Disse. Mas ele ainda é permeável. Ele não é tão permeável quanto a situação normal, mas ele ainda é permeável. É mais fácil vazar líquido para formar ascite nesse sinusoide, mesmo que duro, do que, por exemplo, lá do baço, lá do intestino, onde os vasos eles não permitem essa transsudação de líquido. No fígado, isso acontece. Aqui um exame de ultrassonografia mostrando o fígado e mostrando ali em preto, né, uma região anecoica, que é a ascite. A ascite, ela é vista clinicamente quando ela é muito exuberante e quando há dúvidas, a ultrassonografia, que é um exame acessível, de baixo custo, é o melhor exame para detectar ascite. É possível fazer, num paciente com ascite, uma paracentese, que é um procedimento que serve para nós entendermos qual é a causa dessa ascite. Nessa paracentese, que é uma punção da parede abdominal com retirada de líquido do interior da cavidade, é possível dosar nesse líquido proteína, glicose, fazer contagem de leucócito, dosar amilase, fazer uma citologia para entender qual é a causa dessa ascite. Esse é um procedimento muito feito lá no pronto-socorro. Aqui uma representação, uma fotografia de um paciente com ascite, às vezes há dúvida. Às vezes o paciente tem um tecido subcutâneo muito abundante e nós podemos ter dúvida se esse aumento de volume abdominal é por obesidade ou se é por ascite. Aí existem aqueles sinais clínicos que todos vocês já conhecem, sinal do piparote, o semicírculo de Skoda, e existe também o recurso da ultrassonografia quando o exame físico não dá certeza da presença da ascite. Então, na cirrose, a gente tem uma diminuição da resistência arteriolar, vasodilatação gerada por aquele óxido nítrico abundante, que só não funciona no fígado. Isso diminui o volume arterial efetivo, porque o paciente fica vasodilatado, e aí isso ativa sistemas neuromorais, como eu já disse, aldosterona, renina, angiotensina, adrenalina, hormônio antidiurético. Isso aí é que causa todo o problema. Isso vai estimular a retenção de água e o paciente vai conseguir reter mais água do que sódio. Então, apesar do cirrótico ter um nível total de sódio alto, ele tem uma hiponatremia relativa, porque a retenção é muito maior de água do que de sódio. Isso justifica o edema, que é uma manifestação clínica bastante comum da hipertensão portal. O rim, o corpo está todo vasodilatado, exceto o fígado e o rim. O rim vai sofrer vasoconstrição e isso pode gerar uma síndrome mais complexa, que nós não vamos enfatizar tanto hoje, para a aula não ficar tão longa nem tão cansativa, mas que é bastante interessante, chama síndrome hepatorrenal. É uma situação funcional, em que o rim sofre vasoconstrição para tentar equilibrar a situação hemodinâmica sistêmica. A retenção de sódio vai contribuir ainda mais para a perpetuação da ascite. A encefalopatia hepática, que é uma outra manifestação que participa dela tanto a síndrome de insuficiência quanto a síndrome de hipertensão, é uma desordem neuropsiquiátrica, é a manifestação neuropsiquiátrica da cirrose. Aliás, a cirrose é uma doença sistêmica, ela produz repercussões em múltiplos órgãos. A encefalopatia hepática, só para dividir aqui,
ela tem 3 subtipos. Existe o tipo A de encefalopatia, que nós não estamos discutindo esse tipo hoje, que é aquele tipo da insuficiência hepática aguda. O paciente não é cirrótico. Ele teve, por exemplo, uma intoxicação por uma quantidade enorme de paracetamol. Aquele paracetamol causou insuficiência hepática aguda fulminante. Esse paciente pode morrer nos próximos dias, sendo que na semana passada o fígado dele era completamente normal. Essa situação da encefalopatia na insuficiência hepática aguda, ela está relacionada à formação do importante edema cerebral. Esse não é a fisiopatologia da cirrose. Na cirrose, a fisiopatologia é outra, a gente vai comentar. O tipo B da encefalopatia é o tipo associado ao bypass porto-sistêmico. O grande exemplo do tipo B é a colocação daquele TIPS que eu mostrei para vocês lá atrás. Ótimo, o TIPS fez a comunicação da porta com a hepática, facilitou o fluxo, mas ele não deu a chance dos hepatócitos metabolizarem o sangue que veio do intestino. O fluxo foi tão rápido que não houve tempo nem possibilidade de metabolizar. Então, o sangue vem do intestino cheio de toxinas diretamente para o coração direito e daí para o cérebro. Então, isso causa uma encefalopatia que está relacionada a esse desvio. Não necessariamente o fígado tem que estar doente para essa encefalopatia acontecer. O fígado só, nessa situação, não tem a possibilidade de metabolizar as substâncias que vêm da circulação esplâncnica. E o tipo C, que é o mais comum, que é o tipo associado à cirrose. Na cirrose, nós vamos ter 2 problemas. Um problema é o problema do shunt. Então, como o fluxo não é bom, o corpo arrumou colaterais, o sangue que passou lá pelas varizes de esôfago, ele deveria ter passado pelo fígado. Não passou. Não foi possível metabolizar as substâncias tóxicas que vieram do intestino. Esse sangue passou direto para coração e cérebro. Então, lá no cérebro, essas substâncias tóxicas vão agir como falsos neurotransmissores e promover encefalopatia. E a questão da cirrose propriamente dita. Às vezes o sangue passou pelo fígado, porque não é todo que ele é desviado, né? Uma parte é desviada, uma parte passa. Essa parte que passa encontra um hepatócito insuficiente, incapaz de metabolizar as substâncias tóxicas que vieram do intestino. Então, essa encefalopatia tipo C é a da cirrose, é a complicação neuropsiquiátrica da cirrose, ela é resultado da combinação do shunt porto-sistêmico, que pode ser espontâneo, por exemplo, abertura de varizes, ou pode ser cirúrgico, ou radiológico, como é o exemplo do TIPS, associado à insuficiência hepática crônica. E essa encefalopatia, ela é causada por uma falha em metabolizar substâncias neurotóxicas. Aqui é um slide mais poluído, mas só para mostrar que na situação normal, a amônia, que é essa substância que eu estou citando, tanto que vem lá dos intestinos, ela sofre metabolismo dentro do fígado e essa amônia é transformada em ureia. Ou essa amônia é desviada para a formação de glutamina. Isso na situação normal. Não chega muita amônia no cérebro. Já na situação da cirrose, essa amônia não sofre o metabolismo hepático que deveria sofrer por insuficiência hepática. Não há desvio do metabolismo da amônia para a ureia. Essa amônia é desviada e aí sobra amônia para chegar no cérebro. E lá no cérebro, essa amônia age como um falso neurotransmissor, se combina a receptores benzodiazepínicos e esses receptores causam uma atividade neural rebaixada. O paciente fica sonolento, como nós vamos ver. Então, aqui, revisando, nós temos o fluxo aqui esplâncnico muito exacerbado na cirrose. Lá no intestino, a ação bacteriana vai produzir ainda mais a ureia. A ureia chegou pelo sistema vascular aqui no fígado. Lá, o fígado foi incapaz de metabolizar essa ureia, ou por insuficiência hepática, ou não foi capaz porque pegou um desvio aqui passando pelas varizes de esôfago, ou não metabolizou porque pegou o desvio aqui causado pelo tratamento médico da colocação do TIPS. Isso chegou no cérebro, combinou com os receptores GABAérgicos e essa amônia vai funcionar como falso neurotransmissor e causar um quadro neurológico difuso, que é a encefalopatia. Uma representação esquemática simples, a encefalopatia, ela tem estágios, esses estágios têm suas características. No primeiro estágio da encefalopatia manifestada clinicamente, o paciente fica confuso,
Às vezes ele não sabe que dia que é hoje, não sabe se ele está em casa, se ele não está em casa. São situações assim mais discretas. Depois ele fica letárgico. Se é letárgico, é aquela situação que ele não está nem dormindo nem acordado. Ele está quase sonolento. E às vezes ele pode cometer ações que ele não faria no estado normal. Por exemplo, fazer xixi no meio da sala. E isso é uma coisa que acontece durante a encefalopatia, e isso é reversível. Depois o paciente pode até se lembrar que fez isso, mas ele fez completamente sem controle. E depois ele fica mais sonolento, ele não consegue ficar em pé ou sentado, e no estágio mais avançado, se o paciente não for tratado, ele chega ao coma e pode precisar de UTI, de intubação, é uma situação mais extrema. Lá no ambulatório, com coisas bastante comuns, vocês podem testar, se vocês tiverem dúvida, se o paciente está em estágio de encefalopatia ou não. Aqui é o chamado teste de conexão de números, vocês podem desenhar aí de 1 a 25, o paciente, desde que ele tenha alfabetização para isso, né, porque senão o teste não se aplica, você pode contar quanto tempo que ele leva para ligar os números, se ele liga na sequência correta e quanto tempo ele leva. O tempo que ele leva é o teste. Se ele leva muito tempo, isso é um sinal de encefalopatia. O outro teste é o teste de desenhar a estrela. O paciente em encefalopatia, ele tem uma apraxia de construção, ele não consegue desenhar. Você desenha a estrela para ele, no próprio prontuário, se você desejar, e ele não consegue representar a mesma coisa. Existem também repercussões da caligrafia. Ele começa a escrever e a letra fica muito pequenininha, como a gente, quando está assistindo a aula e anotando, e no final da aula já está tão cansado que a letra vai ficando pequena, parece uma formiga atrás da outra. Isso também é uma manifestação da encefalopatia hepática. Ela tem precipitantes, excesso de proteína, porque isso aqui vai gerar maior produção de amônia. O TIPS, como eu já expliquei bem, as infecções são geradoras de encefalopatia, o sangramento gastrointestinal, porque sangue no tubo digestivo é mais oferta de amônia, os próprios sedativos e hipnóticos, porque eles estimulam mais aqueles receptores que já são superestimulados pela amônia, e os diuréticos podem causar hipocalemia e desidratação, isso pode gerar uremia, e a uremia também pode ser desencadeadora de encefalopatia. O paciente urêmico da insuficiência renal crônica também pode apresentar encefalopatia, aí não é encefalopatia hepática, é encefalopatia urêmica, mas a manifestação clínica é a mesma. Aqui, só a título de curiosidade, a lactulose é um tipo de laxante, ele é um açúcar que funciona como laxante, que é muito utilizado no tratamento da encefalopatia. Eu gostaria só de mostrar para vocês, em termos de fisiopatologia, como que a lactulose funciona. Ela é um açúcar que ela reduz o pH do intestino. Esse pH fica bastante ácido, e esse pH ácido acaba doando um íon de hidrogênio para a amônia, e a amônia NH3 se transforma em NH4. O NH3, a amônia, ela é muito absorvível, cai na circulação sistêmica. O NH4 não é absorvível, então ele é eliminado nas fezes. Com isso, a gente reduz a oferta de amônia para o fígado, e isso pode servir de tratamento para encefalopatia. Um dos tratamentos é usar a lactulose, outro tratamento é fechar o TIPS. O TIPS era para ajudar na hipertensão portal, mas piorou muito a encefalopatia. Ele pode ser obstruído radiologicamente e angiologicamente. A outra situação de tratamento da encefalopatia é o uso de antibióticos. Como a produção de amônia está relacionada ao metabolismo bacteriano, antibióticos que têm ação no intestino, eles podem melhorar esse metabolismo. E as minhas mensagens finais para guardar são que a cirrose é a evolução das doenças hepáticas crônicas. Na fase inicial, ela pode ser assintomática, ela pode ser oligossintomática, ou ela pode ter também sintomas muito inespecíficos. O paciente pode apresentar só fadiga. Fadiga é tão inespecífico, tantas coisas causam fadiga, então às vezes o diagnóstico demora a ser feito por as manifestações serem inespecíficas. A cirrose, quando ela tem sua causa identificada e ela é tratada bem no início, ela pode ser reversível. Antigamente, a gente achava que a cirrose era irreversível. Hoje, a gente sabe que, em algumas situações, aquela fibrose tão maligna que se depositou no espaço de Disse, ela pode reverter
desde que a gente tire o evento causal, o que está agredindo o fígado, que a gente trate a hepatite C, trate a hepatite B, trate o diabetes, trate a obesidade, suspenda o uso de álcool, suspenda o uso de drogas hepatotóxicas. A cirrose, além de reduzir a qualidade de vida, ela é uma doença letal, que vai evoluir com óbito, e esse óbito vem das complicações da cirrose, que são múltiplas e são graves. E é nosso papel conscientizar as pessoas no nosso meio sobre a doação de órgãos. O transplante de fígado é o único tratamento possível para a cirrose quando ela é muito avançada e quando ela já não é mais reversível, tá? Eu agradeço a vocês e fico à disposição aí para responder as perguntas que tiverem. Muito obrigada, Valéria, pela aula excelente. O pessoal mandou aqui no chat que a aula foi incrível, que foi excelente, e a gente tem uma pergunta aqui da Ana Stefani. Bom dia, professora. Excelente aula. Fiquei com uma dúvida. Na esquistossomose ocorre uma obstrução pré-sinusoidal. Mesmo assim, em alguns pacientes pode-se ver ascite como manifestação. Por quê? Stefani, eu te agradeço muito essa pergunta, porque eu gostaria de falar da esquistossomose, mas eu cortei o slide para não ficar longo demais, e agora eu vou ter chance de falar sobre ela. É muito interessante a situação da esquistossomose. Realmente, o ovo do xistosoma ele é depositado lá no espaço porta, antes de chegar no sinusoide, né? Porque o espaço porta está pré-sinusoidal. E se a pressão no sinusoide não está alta, então não deveria haver formação de ascite. E a esquistossomose, ela ficou até conhecida no passado com o nome de barriga d'água, porque o paciente tinha um abdômen enorme, mas como ele tinha uma barriga d'água, se ele não é capaz de formar ascite. Então, o que acontece? Primeiro, na esquistossomose, a obstrução é pré-sinusoidal, funciona como a trombose da veia porta. A hipertensão é muito alta, as varizes de esôfago são muito calibrosas, o baço é muito grande, mas o sinusoide não está sofrendo pressão. Esse paciente pode ter um volume abdominal muito aumentado pela esplenomegalia. A esquistossomose está entre as 5 principais causas das maiores esplenomegalias. E aí, esse paciente esquistossomótico, especialmente aquele mais característico do Nordeste, de baixo poder aquisitivo, ele habitualmente era um paciente muito desnutrido. A desnutrição desse paciente causava hipoalbuminemia, que é uma outra causa de ascite. Então, quando o esquistossomótico tem ascite, não é pela hipertensão portal, porque ela é pré-sinusoidal, é pela hipoalbuminemia. Existem outros mecanismos mais tardios. Por exemplo, o esquistossomótico teve várias hemorragias digestivas pelas varizes, porque elas são muito calibrosas. A cada hemorragia, ele isquemiou o fígado. Uma outra hemorragia, o fígado sofreu. Essas múltiplas isquemias vão acabar cirrotizando o fígado. Então, no estágio mais tardio, o esquistossomótico pode funcionar como um cirrótico, quando ele já teve várias hemorragias. Aí ele vai ter ascite. Ok, muito obrigada. A gente tem uma outra pergunta aqui também do Vitor Diniz. Doutora Valéria, parabéns pela aula. O óxido nítrico não funciona no fígado devido à deposição de colágeno no espaço de Disse? Provavelmente sim, Vitor. Esse é o mecanismo mais entendível para ele não funcionar. Na verdade, não se sabe por que ele não funciona muito bem, como ele deveria. Mas isso é bastante claro, tanto em estudos experimentais, mesmo que você faça uma infusão de óxido nítrico nesse paciente, mesmo direta lá no fígado, esse sinusoide não responde. Provavelmente porque essa questão funcional de vasodilatação é menos forte do que a questão anatômica do fechamento pela deposição de fibrose, pela matriz extracelular exagerada ali no espaço de Disse, como você já disse. Isso aí deve ser o principal motivo para essa baixa resposta. Como essa deposição não acontece nos outros órgãos, os outros órgãos respondem ao óxido nítrico normalmente. Ok, muito obrigada. E aqui a gente tem vários feedbacks aqui, uns comentários que a aula foi maravilhosa, que a aula foi sensacional. Todo mundo gostou muito, inclusive, das suas orquídeas no fundo. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Eu coloquei as orquídeas para vocês. Bom, então, chegamos ao fim da nossa 16ª aula do curso de raciocínio clínico. O link da lista de presença vai estar na descrição do vídeo e ficará disponível por 30 minutos a partir de agora.
Agradecemos a presença de todos e esperamos vocês na próxima terça, às 8h. Até breve. Obrigada, doutora Valéria. Tchau, tchau.